Se sua dor não melhora com nada e vem junto com outros sintomas, fique atento. Você pode estar com fibromialgia. Eu sou o Dr. Haroldo Almeida, médico, nutrólogo e vou te ajudar a viver melhor. A fibromialgia é uma doença que tem uma alta prevalência, quase 3% da população pode estar sendo acometida agora dessa doença, tá? A fibromialgia é uma doença com uma alta prevalência, acredita-se que quase 3% da população pode estar sendo acometida agora dessa doença. Ela é muito mais comum em mulheres do que em homens, numa proporção de mais ou menos 7:1. Seus sintomas principais são uma dor generalizada, uma dor que pode acontecer em qualquer parte do corpo, principalmente nas regiões musculares, nos músculos, uma mialgia intensa. Essa mialgia, ela às vezes migra de posição, uma hora é o ombro que dói, outra hora é o tornozelo, outra hora é a panturrilha, outra hora a perna. Essa mudança de posição se confunde com outras doenças reumáticas, por isso que é muito importante prestar atenção no que eu vou falar aqui, para que o diagnóstico seja feito da forma mais correta possível. E um diagnóstico correto é super importante para que o tratamento seja correto da doença, tá? Se o médico erra no diagnóstico, já era, acabou a possibilidade de fazer um bom tratamento. Então, o primeiro grande sintoma é essa dor generalizada, mas ela não vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada de alguns outros sintomas. Quais são os principais sintomas que vêm acompanhado dessa dor crônica e generalizada? Primeiro, alteração do ritmo do sono. Como é que é essa alteração? Essa alteração, ela pode acontecer de algumas formas. Por exemplo, ou a pessoa tem dificuldade de pegar no sono, ou ela até pega no sono, mas ela não consegue aprofundar o sono. E como é que a gente sabe que não aprofundou o sono? Às vezes o próprio paciente relata que a cabeça continua funcionando apesar dele estar dormindo. Outra coisa que ele fala muito para a gente é que, apesar de dormir, quando ele acorda, parece que trabalhou a noite inteira, parece que se cansou ao dormir. Significa que ele não conseguiu aprofundar o sono. E o sono, gente, ele também tem camadas, tá? O sono não é uma coisa assim, que existe uma fase só, ele tem algumas fases. A fase mais profunda, que é a fase REM, a fase 4 do sono, é a fase onde a gente tem o maior reparo, entendeu? Que a gente tem o verdadeiro descanso, onde o corpo se repara. E o fibromialgico tem grande dificuldade para chegar nessa fase de sono profundo, que é a fase REM. Né? Essa fase tem um nome porque durante essa fase a gente costuma mexer os olhos de uma forma rápida. Então, uma sigla em inglês chamada Rapid Eyes Movement. Né? Então, é importante que você entenda que, além da dor generalizada, o fibromialgico ele tem sempre alterações do sono. Essas alterações do sono também podem perdurar durante o dia na forma de um sintoma chamado astenia. O que é essa astenia? É um intenso cansaço que, mesmo a pessoa deitada o dia inteiro, parece que esse cansaço não vai embora. Tá? Tem várias causas desse cansaço, mas acredita-se que o fibromialgico tenha também uma alteração chamada mitocondriopatia, uma dificuldade de gerar energia na sua mitocôndria. Isso pode ser uma das causas desse imenso cansaço, ou simplesmente o fato de eu não aprofundar o sono. Também pode ser a causa desse intenso cansaço. As alterações de humor também estão presentes. Na minha experiência, a mulher tem uma tendência maior a ficar com humor deprimido, ficar mais triste, mais reservada. O homem, ele já fica um pouco mais irritado, um pouco mais sem paciência. Mas esses sintomas podem acontecer com os dois sexos também, tá? Eu já vi homens também evoluírem com depressão e mulheres não terem depressão, mas terem uma intensa irritabilidade. Agora vamos explicar por que que esses sintomas estão coligados, por que que isso daí faz parte de uma doença só.
O fibromialgico ele tem dificuldade de produzir alguns neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? O neurotransmissor é a molécula que comunica um neurônio com outro neurônio. O que são esses neurônios? São as células do sistema nervoso central e periférico, são as células nervosas. Através dessas células nervosas que nós sentimos dor, pressão, calor, tato, que nós pensamos, raciocinamos, desenvolvemos nossos sentimentos através dessas conexões. Esse neurônio ele emite um prolongamento que toca o outro neurônio. E antes de tocar nesse neurônio, num lugar chamado fenda sináptica, ele lança essa química lá. Faz um impulso elétrico, esse impulso elétrico, quando chega no final, pum, ele lança essa química. E é importante entender a química de dois neurotransmissores, a serotonina e a noradrenalina. Por quê? Como é que isso daí funciona? Quando o paciente sente dor, o sistema nervoso periférico dele leva essa informação até a medula. Chegando na medula, essa informação começa a subir, passa por diversas áreas no cérebro, dentre elas uma área muito importante que a gente chama de sistema límbico, e vocês vão entender a importância dessa área depois. Passa por essa área, e a gente só tem consciência de que está com dor quando chega no córtex, quando chega na parte mais externa do cérebro, que é o córtex. Aí a gente entende que está com dor. Quando isso acontece, o córtex manda uma mensagem de volta. Essa mensagem de volta vem por uma via chamada via descendente inibitória da dor. E quando chega na medula, nas pessoas normais, ele joga esse neurotransmissor, ou serotonina ou noradrenalina. E isso cria um desligamento dessa sensação de dor que vem do nervo periférico até a coluna. Ele desliga e pronto. É como se o cérebro dissesse: eu já entendi que está com dor, não precisa mais ficar me avisando. Entendeu? E ali está desligado. O grande problema é que o fibromialgico, não se sabe por que, produz pouco essa substância. E se ele produz pouco, ele não consegue fazer esse desligamento. Se não há esse desligamento, o impulso nervoso, essa via nervosa, que inclusive ela é mais sensível, né? Ela dispara com mais facilidade, ela vai continuar mandando impulso e nada vai ser desligado. Isso faz com que o fibromialgico sinta aquela dor que você aperta uma vez e o cara fica sentindo aquela sensação durante muito tempo. Tem uma pancada e fica sentindo essa pancada durante muito tempo. É por conta disso que isso acontece, tá? Outra coisa que acontece é que essa serotonina que ela produz pouco ali vai ser necessária para outras coisas, como a produção do pensamento alegre, entendeu? Como a motivação, a energia para fazer as coisas. Sem serotonina e sem noradrenalina, a gente não tem energia, motivação, vontade de fazer nada, e o paciente começa a deprimir o humor dele. Mas a serotonina também é importante em duas fases do sono, para induzir o sono e para aprofundar esse sono. Se não temos serotonina para fazer isso daí, como que a gente pode dormir? Então o sono fica leve, causando uma coisa que é muito comum ouvir no consultório quando o casal chega para a consulta. A mulher dizer que, eu não dormi nada essa noite. E o marido falar: como assim? Eu te vi roncando a noite inteira, quase que eu não durmo por conta do teu ronco. Como assim você não dormiu? Mas é comum isso acontecer. É comum isso acontecer, porque o paciente pegou no sono, mas ele não aprofundou. Então ele não teve a sensação de descanso que ele precisa ter durante a noite, para que no dia ele tenha esse sono reparado. Então é mais ou menos essa fisiologia que ocorre no paciente com fibromialgia. Só que tem mais. O portador de fibromialgia, ele percebeu uma coisa muito importante. Prestem bem atenção nisso que eu vou falar. E se discordarem, coloca aqui embaixo, eu discordo, não tem problema nenhum. Mas a ciência já prova isso que eu vou falar. Esses pacientes fibromialgicos, quando eles têm alterações emocionais, passam por luto, perda de ente querido, separação, discussões em casa, às vezes até triviais, discussões pequenas, eles notam um aumento da dor quando isso daí acontece. Tá? Preocupações, tá? Quando os sentimentos são negativos.
há aumento dessa dor. E quando os pensamentos são positivos, quando ele está no meio de pessoas que ele gosta, num ambiente descontraído, num ambiente de alegria, ele também percebe que as dores diminuem. Isso cria muita confusão, porque leva a entender que o paciente está simulando, que ele não tem absolutamente nada. Os familiares começam a induzir, a insinuar para esse paciente que a dor dele não existe. Mas ele tem dor, senão eu não procuraria o médico. Ele tem dor. Né? Mas e se ele tem dor e essa dor alterna, por que isso acontece? Eu falei que esse impulso de dor sobe por diversas estruturas no cérebro. Uma das estruturas que não tem uma anatomia bem definida, mas que influencia na modulação disso daí é o sistema límbico. O sistema límbico do cérebro é a parte do cérebro que trabalha as nossas emoções. Então, nessa fase, você consegue aumentar a dor ou diminuir a dor do paciente, dependendo da emoção que ele esteja. Então, nada é mais importante para o paciente que tem fibromialgia do que o controle das suas emoções. Cara, isso é tão importante, isso é tão importante. E é tão difícil para o médico no consultório lidar com essa questão, porque geralmente não há tempo, entendeu? E ele não se propõe realmente a fazer nada disso. E eu decidi fazer um curso online, ajudando as pessoas a entender a parte emocional, desenvolver a sua inteligência emocional, para que eles passem menos aborrecimento e tenham menos crises de dor, tá? O foco do curso é esse, mas tem muitas outras coisas. Fala tudo sobre a doença. Eu vou deixar o link abaixo se alguém tiver interesse, tá? E também escrevi um livro, porque esse assunto ele me fascina e eu vejo que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos meus pacientes. Essas alterações emocionais mudam o tratamento. E alguns tipos de personalidade, não é bem um tipo de personalidade, mas uma forma que o paciente tem de ver a vida, ele simplesmente consegue no meu consultório anular o tratamento. Como assim anular o tratamento? Pacientes que vão melhorando, 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 aí chega um evento corriqueiro da vida e ele vira para mim e falou: doutor, não entendi, porque eu estava indo bem e agora eu piorei tudo de novo e nada mais está funcionando. Então, há um tipo de conduta que o paciente toma que faz com que isso aconteça. E essa conduta tem relação com a sua parte emocional, com como ele vê o mundo, o que ele espera das pessoas. Então, é muito importante que a gente lide com a situação com uma seriedade mesmo, entendeu? Sobre a parte emocional do paciente fibromialgia. Um outro grande problema que acontece é que o nosso cérebro ele se adapta. Ele tenta fazer com que as coisas se tornem mais fáceis. Mas para a fibromialgia, isso age contra o paciente. Como assim? Porque se um dia ele sente dor, no segundo dia ele sente dor, no terceiro dia ele sente dor, ele vai se tornando mais eficiente em sentir dor. O cérebro ele vai se adaptando e vai se tornando mais eficiente em sentir dor. Quem sabe dirigir aqui, quando pegou a primeira vez no carro, suou, tremeu, tinha que olhar para cima, para baixo, olhar para marcha, olhar para o velocímetro. Depois de um ano de direção, a pessoa dirige que nem sabe como é que entrou no carro, como é que saiu, ele nem percebeu o que ele fez durante o processo, porque a coisa já acontece no automático. Isso serve para qualquer tipo de aprendizado. Se você for aprender a dançar, fazer uma luta, quanto mais você faz, mais fácil fica de fazer, porque o cérebro vai se adaptando e encontrando os caminhos mais fáceis. O grande problema isso também acontece com a dor. Sentiu dor hoje, amanhã, depois, o cérebro vai se tornando mais eficiente para que essa dor passe mais rápido, que ela seja percebida de forma mais rápida e sua intensidade aumente. Então, eu não aconselho a nenhum paciente com fibromialgia parar e ficar com aquela história de eu vou me acostumar com a dor, essa dor vai melhorar, deixa para lá que isso não tem jeito. Vá buscar seu tratamento, não se conforme com isso. Hoje existem tratamentos bem eficazes para essa doença. Tá? A gente vai falar mais sobre isso nesse canal, tá bom? Me acompanha no canal, deixa esse likezinho aí, deixa um joinha pra gente, tá? Para incentivar, dar aquela incentivada para a gente continuar transmitindo esse tipo de conhecimento para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.